54 eu quero usar na outra versão. Tira a NVI, por favor. Vou usar sempre a versão da RA, tá ok? Combinado? Ok. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, que mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deixa eu repetir o verso 2. Alarga o espaço da tua tenda. Diga isso, alarga o espaço da tua tenda. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, aplique esta palavra nos nossos corações agora, pelo poder e atuação direta do amado Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fique muito à vontade neste lugar, tu és bem-vindo. Esta casa é do Senhor, e este povo que aqui está é o povo que se chama pelo teu nome, está aqui para o louvor da tua glória. Abre o nosso entendimento e abre a nossa visão. Agradecidos oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém? Vira para o teu vizinho de cadeira e fala assim, você está no melhor lugar de Marília, com as melhores pessoas. Amém? Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é onde Jesus está presente, e Ele está presente aqui. Amém, amados? Não porque nós somos alguma coisa, não, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Onde houver adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ali o Senhor se manifesta. Então diga para a pessoa do seu lado novamente, você está no melhor lugar de Marília. Ô Dani, sabe que eu estava ouvindo uma mensagem ontem de maio de 2015, você estava dando esses gritinhos aí, isso é legal lá no YouTube, demais, me ajuda aí. Amém. Amém. O tema de hoje é aumente a sua capacidade. Diga isso, vamos lá? Você vai sair daqui hoje muito tocado pelo Espírito Santo. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai fazer algo lindo, maravilhoso na vida de cada um de nós nessa noite. Já foi assim no culto da manhã, no culto das 17 horas, não será diferente neste culto. Você só precisa dar lugar a Ele. E no final do culto nós vamos orar com uma família muito especial que está aqui hoje à noite, que vai estar voltando para a África essa semana, que é o Fabiano e a Patrícia. Fiquem em pé aí, esse casal lindo, maravilhoso. Vocês vão dar um aplauso a Jesus por esse lindo casal. Foca neles lá, dá um close nele lá, porque são nossos missionários em Botsuana, são marilienses que moram lá em Botsuana, são membros desta igreja. Amém? Vamos à palavra então? Diga de novo, aumente a sua capacidade. Interessante porque esse texto, Deus através do profeta, Ele diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, sai um pouco fora da tua casa, do teu apartamento, para de olhar somente as luminárias da tua casa, porque talvez as luminárias da sua casa são bonitas, e eu creio que sim, mas Ele quer que você olhe as luminárias da casa dEle. Então Ele te chama para fora e diz, para de olhar só o que está dentro das 4 paredes, porque eu tenho o céu como limite para a sua vida.
Então ele disse: alarga o espaço da sua tenda, estenda os todo da tua habitação, não impeças, ou seja, não coloque empecilhos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Alonga as suas cordas, ele diz: firma bem as suas estacas, e ele dá uma palavra: porque transbordarás para a direita ou para a esquerda. Amém, amados? Vira o teu vizinho de cadeira, seja profeta, diga que você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Agora fala para ele: não é fisicamente não, fisicamente você está bem, ou até precisa diminuir um pouco a circunferência. Você vai transbordar, mas é pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É para Jesus, vocês estão aqui para adorar a face da melhor forma possível. Você não nasceu na família de Deus para viver só isso. Você não nasceu na família de Deus para ter só esse nível de experiência. Deus tem mais para você, infinitamente mais para a tua vida. Mas você vai ter que se posicionar e dizer: eu quero mais. E nós cantamos agora há pouco: eu quero mais. Levanta a mão e diga: eu quero mais de Deus. Diga: infinitamente mais. Porque os celeiros do Pai Celestial são infinitos. Amém? Então você pode querer mais, porque Deus tem sempre mais. E você nunca vai vencer Deus, Ele sempre vai ter mais para você. Sabe o que a Bíblia diz? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui nessa noite? Então Deus tem o melhor para você. Por mais que sua mente seja fértil, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha conhecimento, você ainda não conseguiu imaginar e nem visualizar aquilo que Deus tem preparado para ti. Por isso aumente a sua capacidade. Amém? Porque do Senhor vem toda a capacitação, do Senhor vem toda a sabedoria, do Senhor vem todo o amor, toda a graça e tudo o que precisamos para dar continuidade ao ministério que Jesus começou. João 3, 27, Jesus disse as seguintes palavras em João 3, registrado no verso 27: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Amém, amados? O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. O Senhor, meu querido, o Senhor nosso Deus, te chama para pensar grande. Diga comigo: pensar grande, sonhar grande, ter uma grande visão. Diga: planejar grande. Diga: realizar grandes coisas para Deus. E o tempo é agora. Amém, amados? Nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, criou todas as coisas visíveis e invisíveis pela palavra do seu poder. Ele foi dizendo: haja isso, e aquilo passava a acontecer. Por exemplo, haja luz, e houve luz. Cada coisa foi criada pela palavra do seu poder. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque Deus não te deu espírito limitado, mas Ele derramou o Espírito Santo sem limite sobre a sua vida. Diga: sem limites. Amém, amados? O Deus que eu sirvo, que nós servimos, Ele tem até cuidado para não se mexer no trono, porque Ele se assenta no trono do universo, mas se Ele se mexer, alguma coisa acontece em todo o universo. Se Ele liberar uma palavra, algo acontece. E você é filho do Deus que se assenta no trono do universo. Tudo que é dele é seu por herança em Cristo Jesus, o Senhor. Então Deus te chama para viver uma nova realidade. Amém, amados? O Senhor é aquele que te capacita com talentos naturais, com dons espirituais e com o poder do Espírito Santo, para que você possa ir além, para que você possa romper. Mas isso começa quando você deixa a sua zona de conforto. Quando você diz: eu quero mais, eu não vou ficar aqui na zona de conforto, eu vou em direção ao centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A expectativa de Jesus é que possamos aumentar a nossa capacidade.
é que nós possamos romper em fé, é que possamos ir além, é que possamos ampliar os nossos limites, é que você possa conquistar. E mais, a expectativa de Deus para você é que você possa triunfar sempre sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a própria carne, sobre o diabo, que você possa triunfar todos os dias da sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém, amados? Então, para aumentar a sua capacidade, quero enumerar algumas coisas bem rápido. Primeiro, Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, nos tem dado o seu favor. E por isso temos experimentado um tempo de avivamento aqui nessa igreja. E a primeira coisa que eu quero dizer, se você quer aumentar a sua capacidade, você precisa sustentar a cultura do avivamento que você recebeu. Diga comigo, é preciso sustentar a cultura do avivamento. Diga bonito, vocês estão adorando, vocês são uma igreja linda, maravilhosa. Então, erga a sua cabeça e diga, é preciso sustentar a cultura do avivamento. Amém, amados? A cultura do avivamento. Deus nos estendeu, como eu disse, o seu favor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Por isso temos experimentado um tempo de avivamento vindo do céu e operado nessa igreja, nessa terra, pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele diz, sustenta aquilo que você recebeu. Retém, mantém, viva essa cultura. Diga amém. Como igreja de Jesus, nós somos levantados como luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, ele vai falando, vocês são a luz do mundo. Mas eu quero frisar apenas o verso 16. Porque no verso 16, Jesus diz o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém, amados? Levanta sua mão e diga assim, como igreja. Diga bonito, não como igreja. Diga, nós somos a luz do mundo. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você. O problema é que muitos cristãos parecem mais um palito de fósforo. O que você pode iluminar por um palito de fósforo? Você pode acender o fogão lá, mas hoje nem precisa mais, é tudo automático. Mas, tudo bem, você acende o fogo. Mas qual é a duração do fogo de um palito de fósforo? Se durar muito, 1 minuto. Eu não sei quanto tempo, mas por aí. Mas muitos cristãos parecem que estão sendo apenas um palitinho de fósforo. Mas preste atenção no texto, vocês são a luz do mundo. Não, acho que você não entendeu. Você não foi chamado para ser um palito de fósforo, mas a luz do mundo. E Jesus disse, deixa a sua luz brilhar, para que todos vejam o brilho da tua luz e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então preste atenção. Você pode continuar sendo um palitinho de fósforo, ou você pode ser um farol que manifesta a luz da glória de Jesus a este mundo. Amém? Você pode ser apenas alguém que acende um palito de fósforo, ou você pode ser alguém que incendeia esta cidade com o poder do nome de Jesus, e alguém que vai marcar a história desta geração com fogo e o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você quiser aumentar a sua capacidade para ir além, você vai precisar manter diariamente a cultura do avivamento. Isso significa viver diariamente um avivamento pessoal, familiar e ministerial. E isso só é possível através de uma íntima comunhão com o amado Espírito Santo de Deus. Diga, íntima comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, não deixe o seu primeiro amor por Jesus esfriar. Muitos de vocês começaram bem, mas de repente parece que alguma coisa esfriou.
E se você olha para você hoje, percebe que seu coração está uma geladeira, eu te convido agora a chegar perto da fogueira e aquecer novamente o teu coração e deixar que o teu coração seja incendiado de novo pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Diga assim, geladeira não. Diga fogo do Espírito Santo. Diga mantendo a chama do Espírito e o primeiro amor por Jesus sempre acesa. Amém? O seu coração tem que ser lugar da manifestação do céu. Seu coração precisa estar alinhado com o céu, recebendo tudo que Deus tem para você. Diga amém. Diga alinhado com o céu. Amém? E onde o céu se manifesta é lugar de bênção, é lugar de salvação, é lugar de libertação, é lugar de cura, é lugar de milagres extraordinários. E se você não mantiver a cultura do avivamento diariamente e não preparar o seu coração para os milagres do Senhor, você vai perder muitas coisas. Mas você não vai fazer isso. Amém? A segunda coisa, se você quer aumentar a sua capacidade, então preste atenção nisso. Tenha a capacidade de manter aquilo que Deus está te dando. Diga comigo, capacidade de manter. Diga bonito, capacidade de manter aquilo que Deus está me dando. Amém? Às vezes você está tão preocupado em receber de Deus, e Deus está preocupado que você possa reter, manter aquilo que Ele está te dando. Porque às vezes você não mantém, e porque você não mantém, às vezes você vai perder o que Deus quer te dar. Nós temos que manter aquilo que recebemos do Senhor nosso Deus. E a primeira coisa para manter é um estilo de vida santo. Diga um estilo de vida santo. Diga de novo, estilo de vida santo. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo todo, o texto diz: sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Eu quero dizer, tenha a capacidade de manter aquilo que Deus está te dando. Abra espaço no seu coração, abra espaço na sua agenda, para conter o que Deus tem para você. Amém? Junte-se a Deus naquilo que Ele está realizando na terra, nesses dias, no meio da nossa geração. E Ele está chamando você para se juntar a Ele, porque Ele está realizando grandes coisas, e Ele quer que você seja um legítimo representante de Jesus no meio dessa geração. Amém? Levanta sua mão bem bonito e diga assim: a minha habilidade de receber tem que ser igual à minha habilidade de manter. Diga de novo: a minha habilidade de receber tem que ser igual à minha habilidade de manter. Isso é muito sério, muito forte. Você pode escrever essa frase, porque a sua habilidade de receber tem que ser igual à sua habilidade de manter. Porque às vezes você vem num culto como esse e participa do louvor, participa da adoração, e recebe a palavra, e é abençoado, e Deus quer te dar mais. Mas você sai por aquelas portas, chega em casa e o diabo já começa a roubar aquilo que você recebeu. E no final de semana você já não sabe mais, você já perdeu, parece que vazou entre os dedos. Ou melhor, saiu da sua mente. E parece que você passa a viver como se nem fosse alguém que carregasse a presença do Espírito Santo. Então a sua habilidade de receber tem que ser igual à sua habilidade de manter. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Vai ficar claro para você e para quem está nos assistindo. O exemplo da viúva pobre. Sabe aquela viúva pobre lá de 2 Reis, capítulo 4, de 1 em diante? Eu vou ler esse texto rapidamente. 2 Reis 4, de 1 a 7. Nos fala de uma viúva. O esposo morreu, não deixou seguro de vida, e também não tinha pensão alimentícia, e nem INSS. Estou bem claro que não tinha isso na época. Eu estou brincando, para você entender a linguagem. E o cara morre e deixa uma dívida. E na época isso era sério.
não dava para rolar a dívida. Ela ia perder os 2 filhos como escravos. Olha o que o texto vai dizer para a gente. 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Diga: todos os vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Presta atenção que aqui você vai entender aquela frase: a tua habilidade de receber tem que ser igual à tua habilidade de conter, de reter. Presta atenção nisso. Essa mulher tem a dívida, os filhos seriam agora levados como escravos pelos credores. Ela vai até o profeta Eliseu, e o profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: uma pequena botija de azeite. E ele diz: pede a todos os teus vizinhos muitas vasilhas vazias, camburão, botijão, sei lá o que, panela, bacia, sei lá o que, pede, todos que você puder, muita coisa. Você quer um grande milagre, tem que ser ousado, diga amém. E essa mulher, pela fé, ela vai lá e fala: pode parecer loucura, mas eu vou pedir. E ela pede a todos os vizinhos. E diz: pega agora a botija e começa a encher. E vai enchendo, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 20, eu não sei, 30 vasilhas. E quando está tudo cheio, ela pede: filho, traz mais uma. Ele diz: não tem mais. Então o azeite parou. A tua habilidade de receber tem que ser igual à tua habilidade de reter. Porque talvez Deus tenha tanta coisa para você, e Ele não te deu porque sabe que você vai perder. A bênção, o azeite vai jorrar enquanto você tiver a habilidade de receber e reter. Quem está entendendo essa palavra? É para você, meu irmão. Você está pronto para receber? Mas você está com a habilidade para reter o que Deus tem para te dar. Por que é importante reter? Porque se você não reter, o diabo vai te roubar. Mas eu quero primeiro responder uma pergunta: como conter o que Deus está te dando nesses dias? Como conter? Primeiro, tendo um estilo de vida santo. Segundo, sendo mordomo fiel. Outra coisa, permanecer sempre firme na videira verdadeira. Perseverar firme na fé. A outra coisa é orar sem cessar. É vigiar sempre. E a outra coisa é não permitindo que o diabo roube aquilo que você está recebendo de Deus. Diga comigo: não permitir. Fala bonito: não permitir que o diabo roube aquilo que Deus me deu. João 10, verso 10, a parte A, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz na parte B: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Mas presta atenção nesse texto: o diabo vem roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora, Mateus capítulo 13, Jesus contou a parábola dos corações, e ele fala de 4 tipos de solos que representam os nossos corações. Ele diz: o semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu na beira do caminho, as aves do céu comeram. Depois ele diz: a outra caiu em terreno pedregoso, nasceu rápido, mas não tinha como ter raiz profunda, e o sol nasceu, ela secou e morreu. A terceira semente caiu entre os espinhos, também nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos e morreu. E a quarta caiu num solo
arado, adubado, um solo bom, e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Então os apóstolos chegaram e falaram, explica, e falaram, Senhor, explica essa parábola. E Jesus começa a se explicar. Eu quero destacar o verso de número 19, porque em Mateus 13, 19 nós lemos as seguintes palavras: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha o que está escrito aí literal, vem o maligno e rouba o que lhes foi semeado no coração. Presta atenção, nós semeamos, mas se você não tiver cuidado, vem o maligno através da TV, da internet, de companhias, de más conversações, de uma vida ímpia, e rouba isso que foi semeado no teu coração. Então, por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Amém, amados? Não deixe o maligno roubar as sementes que Deus está plantando no seu coração. Porque toda vez que ele rouba, você vai ficar vazio. Toda vez que ele rouba, você vai ficar vazio. E parece que nada aconteceu. Mas você vai fechar essa porta na cara do diabo em nome de Jesus. Diga assim, comigo não. Diga comigo não. Diga, o diabo nunca mais vai roubar a minha bênção, o meu milagre, aquilo que eu tenho recebido de Deus. Amém? Presta atenção, porque você está aqui e às vezes ele está roubando agora mesmo. Se você, em vez de prestar atenção na palavra, está na internet, no celular, fazendo outra coisa. Olha para cá, porque a palavra está indo direta e reta para o seu coração. Ela não vem pelo celular. Amém, amados? Presta atenção. Você não veio aqui para ficar no celular, você já fica nesse negócio aí o dia todo. Recebe a palavra. Amém, amados? Jesus curou um homem. Esse homem era um homem paralítico há 38 anos. Presta atenção nisso, 38 anos é uma vida. Uma vida. E o cara está lá na beira de um tanque chamado Betesda há 38 anos. Diga assim comigo, 38 anos. Você não queria estar na pele dele nem um dia, quanto mais 38 anos paralítico numa cama desajeitada, dependendo de algumas esmolas, de algumas coisinhas que o povo trazia. Mas em João 5,14, quando depois Jesus encontrou esse homem, e Jesus chega para ele, está no Evangelho de João a partir do verso 1, capítulo 5 a partir do verso 1, mas eu vou destacar o verso 14. Jesus chega para aquele homem e diz assim, você quer ser curado? E ele dá uma desculpa, Senhor, é que não tem ninguém quando as águas são agitadas para que me leve lá, e antes de eu chegar lá, o outro já entrou na minha frente. Jesus olha para ele, e mesmo aquele homem não tendo fé, Jesus diz para ele, levanta-te, toma a tua maca e vai embora para sua casa. E ele levanta, milagrosamente, curado, pega a maca e vai embora. Mas em João 5,14, no mesmo dia, horas mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu Deus, eu fico pensando, pode ter coisa pior do que ficar 38 anos paralítico numa maca? E Jesus disse, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi a advertência de Jesus, é uma palavra chocante, porque o diabo rouba e às vezes você vai viver uma coisa pior. E Jesus disse, não deixa o diabo roubar o teu milagre. Você veio aqui hoje, recebeu a oração, recebeu a palavra profética, recebeu a palavra de vida. Então toma posse do seu milagre, fala, é meu em nome de Jesus. E diga, o diabo não tem parte nisso. Amém? Nem de longe deixe ele tocar. A Bíblia diz, não peca mais. Jesus está falando para aquele homem, não deixe o diabo roubar o teu milagre. Às vezes você vem para cá e está com aquele problema, e a igreja ora, a igreja intercede. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi, e aprendi isso passando pela enfermidade. Sintoma não é enfermidade. E às vezes você age com falta de fé, você vem receber a oração, o pastor orou, mas você pega e sai daqui e fala, mas o sintoma ainda está aqui. E aí o sintoma aumenta, porque você está dando lugar ao diabo. Você tem que declarar pela fé. Sintoma não é enfermidade. E se o teu milagre é na área de física, comece a declarar, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curado. Amém? Eu falei para a igreja, alguns anos atrás eu fiz uma viagem ao Iraque, com um pequeno grupo de brasileiros, era bem naquele período da guerra.
Isso acho que foi 2008, 2009. E nós estamos lá fazer uma grande conferência no Iraque, com cristãos evangélicos. Na época, 1,5% da população era cristã evangélica. Hoje eu não sei mais, porque depois do ISIS para cá, não sei como é que estão isso. E eu tinha amizade com o pastor da primeira igreja batista de Bagdá, e ele veio aqui em Marília, ficou uma semana aqui conosco, com a esposa, e eu fui lá no Iraque para estar com ele e com outros pastores e ministrar para a igreja. E nós tínhamos um intérprete, um pastor de São Paulo, que é empresário, pastor que fala, ele é de origem libanesa e fala muito bem o árabe. Eu não falo nada do árabe, mas aquele pastor fala muito bem. E nós ficamos num congresso lá no norte do Iraque, num hotel nas montanhas, de terça a domingo. Mas nenhum dia sobrava espaço, e tinha uma mulher lá chamada Selma. É o nome dela traduzido em português, é isso mesmo, Selma. E a dona Selma estava lá numa cadeira de rodas. E o filho dela é um dos obreiros entre os curdos. E todos os dias ele chegava perto de mim e ele falava: pastor Domingos, ora pela minha mãe, ela está há 15 anos na cadeira de rodas. E nós fomos, finalmente no domingo de manhã, eu cheguei para o nosso intérprete e falei: agora ou nunca, porque o congresso acaba hoje à tarde, ia acabar às 4 da tarde com o batismo, e se a gente não orar agora, a gente não vai mais orar por essa senhora. Aliás, antes disso, tinha tido uma reunião no nosso quarto para a gente conversar como seria o batismo, e não tinha água nas piscinas por causa de uma crise de cólera, e um dos colegas falou: vamos orar para Deus mandar encher as piscinas. E Deus tinha mandado encher, do nada o gerente mandou encher as piscinas domingo de manhã. Então, e eles perguntaram: e como vamos fazer com Dona Selma? Ela ia ser batizada. E eu falei alto, pensei alto e disse: nós vamos orar, ela vai entrar andando na piscina, nós vamos batizá-la por imersão. E então chegou a hora de orar pela dona Selma, no intervalo do culto. O culto começava às 9, ali pelas 11, 11h30, tinha um pequeno intervalo de 10, 15 minutos. E eu disse para o nosso intérprete: olha, agora nós temos que orar pela dona Selma. E nos reunimos em volta da cadeira de rodas e começamos a orar. E nós estávamos em 5, 6 pessoas orando, e nós estamos orando. Enquanto meus colegas estavam orando, eu perguntei ao Espírito Santo. Eu gosto muito de perguntar a ele. E eu faço uma pergunta assim: o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui? O que está acontecendo aqui? E nitidamente o Espírito Santo falou no meu espírito, porque ele fala no nosso espírito. E ele disse: expulsa os demônios que estão prendendo a coluna dela. Eu disse: tudo bem, mas qual é a base bíblica? E ele disse na hora: Lucas 13, lembra da mulher que estava encurvada há 18 anos, não podia andar, e Jesus curou e expulsou os demônios? Eu disse: lembro. Então ele falou: é a mesma coisa. Então abri bem meus olhos, sabia que não tinha que orar, sabia que tinha apenas que dar uma ordem. Então eu abri meus olhos, coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher e disse: atenção demônios, vocês perderam mais uma vez. Exatamente essas palavras: atenção demônios, vocês perderam mais uma vez. Em nome de Jesus, saiam agora para nunca mais voltar. Já foi isso, e as perninhas dela começaram a balançar na cadeira de rodas. E aí, meu querido, eu acho que o único mais pentecostal lá era eu mesmo, mas Deus fez algo lindo. E quando nós acabamos de orar, ninguém precisou pegar na mão dela, ela levantou sozinha e teve dança, uma meia hora de dança dos árabes, fazendo aquele barulho ensurdecedor naquele salão de hotel. E quando um dos colegas terminou de pregar no segunda mensagem do culto, eu fui até ela e falei: dona Selma, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu falei: eu já passei por enfermidade. Eu quero te dizer que sintoma não é enfermidade. E eu quero te encorajar a não voltar para aquela cadeira de roda. 15 anos vira costume. Eu quero dizer, não volte mais para aquela cadeira de rodas. E ela olhou para mim, ela gostou muito de mim e de outros dos pastores brasileiros que oraram por ela. E ela disse assim: olha, pastor Domingos, o senhor tem a minha palavra, e vou usar o termo que ela diz: pastor Domingos, o senhor tem a minha palavra, que eu nunca mais coloco o meu bumbum naquela cadeira de rodas. 15 anos, estava acostumado, eu disse: a dor vai voltar, o sintoma pode voltar, mas diga não à dor, diga não ao sintoma, e viva o teu milagre. Eu já vi isso e já vivi isso em outros lugares. Sabe por quê? O Senhor nos adverte, o Senhor Jesus... Desculpa.
O Senhor Jesus nos adverte sobre a importância de conservar, de conter, de manter o que recebemos dele. Diga amém. Olha o que está em Apocalipse 2:25. Apocalipse 2:25, ele diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ele diz: conserva o que você tem. E ele diz: até quando? Até a próxima semana? Até que ele volte. Diga amém. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Apocalipse 3, verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende. E ele diz: porque se você não vigiar, vou vir como ladrão, e não conhecerás de modo alguma hora que virei contra ti. Eu quero destacar ele dizendo: lembra do que você recebeu. E ele está dizendo: guarda, protege. Não abra mão daquilo que você recebeu. Porque a tua capacidade de receber tem que ser igual à tua capacidade de reter. Amém, amados? Olha o que está em Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 diz assim: Jesus diz: venho sem demora. E olha o que ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É mais forte ainda. Ele diz: guarda, não deixa que ninguém tome a tua coroa. Amém, amados? O diabo veio roubar, matar e destruir tudo que ele quer, roubar a tua coroa. Depois Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E agora ele diz: guarda o que você recebeu, retenha, permaneça firme, não abra mão da sua fé. E aí a recomendação de Paulo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Você está comigo? Diga amém. É o que está, isso que eu acabei de citar, é 1 Coríntios 15:58. E olha como é que Paulo encerra. Ele guardou até o fim. 2 Timóteo 4:7, o Paulo escreveu o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, amados? Ele diz isso para mim e para você: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz: faça o mesmo. Somos combatentes da fé em nome de Jesus. A terceira coisa: chegou o tempo de crescer mais. Vira para o teu vizinho e diga: chegou o tempo de você crescer mais. Vira para o outro lado e diga: chegou o tempo de você crescer mais. Amém? Não é fisicamente. Alguns até precisam fisicamente, mas não estou pensando assim. Diga de novo: chegou o tempo. Diga: chegou o tempo de crescer mais. Deixa eu te dizer, querido, presta atenção, essa palavra é para ti. Isso tem que inflamar o seu coração. Deus não está usando palavra de efeito. Olha o que está no Salmo 2, verso 8. Salmo 2:8. Olha o que ele diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Pede-me, e eu te darei as nações. Pede-me, eu te darei. Pede, eu te darei, diz o Senhor. Tiago vai dizer: sabe por que vocês não têm? Ele diz: porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal para gastar nos deleites de vocês. Mas se pedir as nações, Ele vai dar. E é para Jesus. Olha o que está em Jeremias 33:3. Olha o que ele diz. Vê se eu estou pregando alguma coisa fora do contexto. Ele está dizendo: clame por grandes coisas. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, diz o Senhor, por coisas grandes e ocultas, e eu vou te dar. Para com essa oraçãozinha meia boca, desculpa o termo, para com essa oraçãozinha meia boca, de só chegar e falar assim, você só falta dizer: Jesus, a mesma de ontem. Para com esse tipo de coisa. Comece a fazer a oração da fé. Clame pelas nações, clame por grandes coisas. Diga a Deus: eu quero a minha rua, quero o meu bairro, quero a cidade, para Jesus de Nazaré. É hora de crescer mais.
Sabe qual é o maior inimigo de um discípulo de Jesus? É comodismo. Diga não ao comodismo, diga não ao comodismo, diga não ao comodismo agora mesmo. Seu maior inimigo é o comodismo. E sabe quando é que a gente sabe que está no comodismo? É quando a gente pensa, já está bom, eu já fui na igreja hoje, bati meu cartão de ponto, até deu o dízimo, tá bom. Meu Deus, não é isso! Você não foi salvo apenas para ir para o céu, você foi salvo para trazer o céu à terra. Para viver milagres extraordinários. Deus quer fazer milagres extraordinários na sua vida e através da sua vida. Sabe, querido, o tempo é hoje e a hora é agora. Diga não ao comodismo. Meu querido, não importa o teu berço, não importa a tua origem, não importa a tua família, não se acomode, porque o teu Deus é grande e poderoso. E Ele é bom. Diga, o Senhor é bom. O tempo todo. O tempo todo. Todo o tempo. O Senhor é bom. E Ele é meu Pai. E tudo que é dEle é meu. Por herança. Em Cristo Jesus. Vou repetir, não importa o teu berço, não importa a tua origem, não importa a tua família, não importa se você nasceu num berço de ouro ou na favela, ou nem era favela, não importa se você deitou num berço ou na rede, importa o Deus que você serve. Ele está mudando a tua história, Ele está mudando a tua sorte, Ele está mudando o teu destino, Ele tem uma nova história para você. Ele tem algo novo para você. Ano passado assisti um filme muito interessante. Eu gosto desse tipo de filme. De uma mulher analfabeta que era doméstica, trabalhava como empregada doméstica, e ela formou seu filho como médico. E esse médico até hoje é um dos ministros lá nos Estados Unidos. Esse médico fez a primeira separação de gêmeos siameses, não é isso? Sei lá o nome, fala aí a técnica, Alessandra. É isso mesmo, siameses. Primeira separação, 2 garotos vieram lá da França. Aí aquela mãe, ela não sabia nem ler, ela não sabia ler, mas quando os filhos perguntavam, como é que faz essa questão? Ela dava uma desculpa, estou esquecida. Ou então ela falava, não lembro, estou sem tempo agora. Porque ela não queria que os filhos não soubessem que ela não sabia ler. E ela formou uma analfabeta que depois aprendeu a ler e escrever pelo próprio patrão que descobriu o que ela estava fazendo. Mas ela formou o filho como um dos maiores médicos da história da humanidade. Não importa se você nasceu numa família de analfabetos. Não importa de onde você veio. Importa que Deus está mudando a tua história, mudando o teu destino. Importa o que Jesus está fazendo. Importa você viver as promessas de Deus aqui e agora. Amém? Deixa eu lembrar você a oração de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. A palavra diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Veja bem esse rapaz. Esse garoto, quando nasceu, a mãe dele teve muitas dores. O autor aqui está descrevendo, fazendo uma lista genealógica com cerca de 600 nomes. E lá pelos 550, 560 por aí, é como se o Espírito Santo falasse, escritor, para um pouquinho. Porque o restante dos outros 600 nomes era só assim, o fulano que gerou o ciclano, que gerou o outro e que gerou o outro. E vai só listando isso. Mas quando chega nesse nome Jabes, o Espírito Santo fala, registra a oração dele.
registra que a oração dele tinha 4 pontos. Primeiro, ele nasce com um nome que era um estigma e ao mesmo tempo uma maldição, porque os pais têm autoridade sobre os filhos, e aquela mãe teve muitas dores. Então, quando ela tem esse filho, e ela tem dores, ela coloca Jabes. E sabe o que significa Jabes? Aquele que causa dores e que causará dores. Ei, não importa o nome que sua mãe colocou, importa que Deus muda a tua história. Importa que a maldição sem causa não pega em você, se você está em Cristo Jesus. E ele diz, a maldição não quero, Deus. Por isso a primeira parte, tomara que me abençoe, está dizendo, Deus, quebra esse estigma, quebra essa maldição. Eu rejeito essa maldição desse nome, eu não quero. Esse nome tem esse significado, mas eu quero ser um abençoador. E a segunda parte da oração dele é, me alargue as fronteiras. Levante essa mão e diga, Senhor, amplia as minhas fronteiras. Diga, Senhor, amplia as minhas fronteiras. Amplia as minhas fronteiras. Meu querido, se você quer aumentar a sua capacidade, pede para Deus ampliar as suas fronteiras. Pede para Ele. O Jabes orou dizendo, amplia as minhas fronteiras. É como se ele tivesse uma pequena chácara. Ele fala, pequena chácara não dá, eu quero ser um grande agricultor. Senhor, me dá uma fazenda. Eu quero que o Senhor amplie as fronteiras. Meu querido, em nome de Jesus, Deus te chama para ampliar as fronteiras. Isso tem a ver com teus estudos. Não se acomode aquilo que você já sabe. Estude, trabalhe, ore, coloque a mão na massa. Entre de cabeça na obra de Deus e rompa naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E depois ele ora, que seja comigo a tua mão, a presença de Deus, e que o Senhor me livre do mal. E o texto diz, e Deus atendeu essas 4 orações de Jabes, e Ele atende a tua oração hoje à noite. Mas você tem que se posicionar, amém? Diga de novo, a minha capacidade, diga a minha capacidade de romper, diga é do tamanho da minha fé, porque o meu Deus é grande, e Ele espera que eu cresça mais. Diga, eu não nasci para viver só isso. Diga, eu não nasci para viver só isso. Amém? Como igreja de Jesus aqui em Marília, nós temos que aumentar a nossa capacidade de continuar crescendo. E essa é a nossa visão, e é por isso que nós estamos dando passos de fé. Ontem, sexta-feira mesmo, eu fui lá na nossa obra, está bem, as paredes estão tudo na altura de colocar a cobertura, os banheiros estão prontos, está tudo certo, só tem que colocar a cobertura, e é um valor um pouco alto, nós não temos, mas nosso Deus é dono do ouro e da prata. Sabe por que estamos construindo um templo lá para 5.000 pessoas? Por causa da palavra de Deus. Eu quero te dizer alguma coisa, se você pensa que nós estamos parados nisso, eu quero dizer uma coisa, nós teremos milhares de células em Marília, logo, logo. Nós estamos enchendo essa cidade do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que vivemos até agora foi só o começo. Nós teremos milhares de células nessa cidade, diga milhares de células. E eu quero te dizer uma coisa, vai haver um movimento das nações para Marília, um movimento logo das nações para Marília. Você fala, pastor, como é que vai ser isso? E deixa eu dizer uma coisa, nós já temos até data marcada, em fevereiro de 2020, nós vamos começar a escola de avivamento para jovens de todas as nações, aqui em Marília. Você vai ver, e se você crer, você vai participar, e se você não crer, você vai ver, porque Deus vai fazer. Milhares de jovens vindos das nações, eles vão estar vindo aqui, ficando 2 anos conosco, ou 3 anos, aprendendo sobre células, sobre discipulado, louvor, adoração, avivamento, e depois eles vão voltar para as suas nações, para dar continuidade à pregação do Evangelho. Porque nós enviamos muitos missionários. Recentemente fizemos a família do Marcelo e a Marília lá para a Alemanha. Mas se o Marcelo for muito bom, em 2 anos ele vai pregar em alemão, ou 3 anos, se ele não for tão bom. Ele é bom, acredito que em 2 anos ele vai pregar. Mas deixa eu dizer uma coisa,
esses jovens que virão, eles vão ser treinados por mim e por você aqui na nossa escola logo, logo. E eles já falam a língua, eles têm a cultura, não tem nenhum problema de adaptação. E eles vão levar a luz e o fogo do avivamento de Marília para as nações. Se você está comigo nessa, dá um glória a Deus e fala: Jesus pode contar comigo. Jesus pode contar comigo. E quero dizer mais, vai ser uma escola trilíngue, as aulas serão em português, espanhol e inglês. E se eu fosse você, eu já começava a tomar uma ação prática. Além de orar e nos dar cobertura espiritual, eu te encorajo a construir uma edícula na sua casa. Mas pastor, a edícula para quê? Para você ganhar até um dinheirinho hospedando o jovem lá na sua casa. E você vai... Olha, se você é visionário, tem que pensar até na edícula, varão de guerra. Ou você está achando que eles vão ficar no meio da rua? Nós não vamos construir um prédio para eles hospedarem. Eles vão ficar na minha casa e na sua casa. E não é de graça não, eles vão pagar para fazer isso. Amém? Presta atenção nisso. Meu querido, é por isso que nós estamos fazendo acampamento, fazendo a nossa sede, porque nós temos um grande sonho, porque servimos a um grande Deus. O Espírito Santo que Ele fez habitar em você é sem limite, diga sem limite. Sem limite. João 3,34, pois aquele que é de Deus, para aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o seu Espírito sem limitações. Amém? Deixa eu concluir. E eu vou concluir agora nos próximos minutos. Um dia Deus chegou para alguns pescadores lá no lago da Galileia. Pedro, Tiago, João, André. E ele disse, e Deus falou com eles. Mas em Lucas capítulo 5, o texto já não vai, o tempo já não permite mais ler o texto, mas eu vou só mencionar. Evangelho de João, capítulo de número 5, de 1 a 11, é o texto que eu vou mencionar. Jesus estava pregando na beira do lago da Galileia, e a multidão estava apertando Jesus. E Pedro e seus amigos tinham pescado a noite toda, não tinham pego nem uma tilápia boba. Nada, nada, nada. Eu tenho uns amigos aí que foram pescar algumas semanas atrás, aqui membros da igreja, 3 deles, acho que alguns estão aí no auditório, e eles pegaram, eles falaram para mim, se for história de pescador é deles, não é minha não, vou repetir o que eles falaram. E eles falaram para mim que pescaram 49 tucunaré num dia. Um deles é o Serginho, nosso contrabaixista aqui, e eu sei que ele está falando a verdade, e até me deu 3 tucunarés, então eu acho que é verdade. Eu sei que é verdade, eu estou brincando, né? Quando falo de pesca a gente brinca. Mas eles pescaram 49 tucunarés num dia. Eu falei, meu Deus. Eu falei, ainda perguntei, está na medida? Ele falou, está na medida. Então tá bom. Agora presta atenção, Pedro não pegou nenhuma tilápia, quando tomar um tucunaré. E aí Jesus fala, Pedro, empresta o teu barco. E Jesus senta no barco, pode ir colocando o texto enquanto eu estou mencionando. E lá pelas 10, 11 da manhã, eu não sei, Jesus acabou de ministrar. E quando Jesus terminou o sermão, Jesus olha para Pedro e fala, vai aonde as águas são mais profundas. Pode ir passando o texto, amado, aí da projeção. Pedro, vai onde as águas são mais profundas e lança a rede. E Pedro meio que diz para Jesus, Jesus, olha, nós pescamos a noite toda e nós não pegamos nada. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está falando, mediante a tua palavra, lançarei as redes. E ele joga a rede, não precisa esperar nada. Ele joga a rede e as redes se enchem de muitos peixes. E eles fazem sinal para os seus amigos e enchem 2 barcos, diga 2 barcos. E as redes, os barcos podem ir passando, os barcos quase iam a pique. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha para mim, Pedro, estou aumentando a tua capacidade. Estou aumentando a sua capacidade. Você sozinho não consegue pegar nada, mas mediante a minha palavra, o sucesso está garantido. Dá um aplauso a Jesus, se é que você entendeu essa palavra. Você sozinho vai concluir com canseira e enfado, mas quando você obedece à palavra, o sucesso é garantido. Amém? E eles arrastam aqueles barcos para a praia. O Serginho aquele lado de contrabaixo, ele pegou 49 tucunaré semana passada. Ele com os amigos dele. Agora presta atenção. Se tiver o Ibama aí, o cara vai por cima já. Não, eles pegaram dentro da medida. Agora presta atenção.
Presta atenção. Mesmo ele sendo pegado centenas de peixes, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, isso não é nada, cara. Fala: isso não é nada. Ele diz: Pedro, você não viu nada. Olha o que ele vai dizer para Pedro: Pedro, eu estou mudando o seu destino. Estou mudando o rumo da sua profissão. Porque de agora em diante, tu serás pescador de homens. E no dia de Pentecostes, Pedro pregou a palavra, lançou a rede e puxou. Diga assim, faz assim: 3.000 convertidos. E ele cura um coxo de nascença em Atos 3. Diga assim: 5.000 convertidos. Aquelas centenas de peixes não era nada. Nada, nada. O que você viu até agora, meu irmão, não é nada. Deus disse: amplia a sua capacidade, amplia a sua tenda, firma as suas estacas. Você vai transbordar. Ei, você quer responder ao Espírito Santo, que eu sei que Ele está falando ao teu coração. Essa hora de você começar a responder a Ele. Quando você ouve a palavra de Deus e age mediante a palavra, Ele vai fazer aquilo que você sozinho não vai fazer em 50 anos. Mas quando você ouve e obedece, Ele faz em alguns minutos aquilo que você sozinho não fará em 50 anos. E a Bíblia diz em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Em 2 Samuel 18:3, os homens de Davi falaram para ele: você vale por 10.000 de nós. Meu querido, Deus quer que você produza no mínimo por 10.000 pessoas frutíferas, no mínimo por 10.000. Ele quer que você tenha coragem de ir além. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Efésios 4:15 diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus quer que você cresça em tudo. Deixa eu concluir. Deus quer que você continue aumentando a capacidade de crescer, 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 crescer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo: se creres, verás a glória de Deus. Em João 14:12, Jesus disse o seguinte: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê fará as obras que eu faço, outras maiores. Meu querido, não é só isso. Em Lucas 15:31, o pai diz para o filho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E deixa eu dizer uma coisa, olha para mim que eu quero concluir aqui. Jesus diz assim, eu vou dizer o que Jesus espera. Jesus não te salvou, Ele te salvou pela graça dEle, mas Ele espera que você cresça, que você aumente a sua capacidade, pelo menos em 100%. Diga 100%. Fala 100%. Como é que eu sei disso? Pastor, onde é que se baseia nisso? Mateus 25, na parábola dos talentos. Jesus diz: o reino do céu é como um homem que chama os seus servos. A um, a um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ele diz: agora vocês vão multiplicar isso. O que recebeu 5 talentos, no dia do ajuste de contas, fala: Senhor, está no verso de número 20, Mateus 25:20. Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão os outros 5. Ele entrega 10 talentos, diga 100%. Fala 100%. 100%. Ele disse: o Senhor me entregou 5, aqui estão outros 5, entrega os 10. E sabe o que Jesus diz? Que vai dizer para mim e para você, que multiplicar. Ele diz: bem está, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí se apresenta aquele que recebeu 2, diz: o Senhor me entregou 2, multipliquei, está aqui os outros 2. E ouve a mesma palavra: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra! A expectativa de Jesus é que você cresça. Levante do seu lugar. Diga assim: crescer. No mínimo. Diga no mínimo. Diga multiplicar.
Diga multiplicar os discípulos. Diga no mínimo 100%. Essa é a expectativa de Jesus, porque aqui na parábola, os que foram elogiados tinham feito isso. Deus te chama hoje, olha para mim. Eu comecei essa mensagem dizendo: Deus te chama para sair, parar de olhar só o teto da tua casa. E Ele quer que você enxergue as estrelas. E olhe, são bilhões de estrelas. E Ele quer que você creia que a tua descendência será como as estrelas. Deus tem uma nova história para você. Agora você tem que se dispor e dizer: eu quero viver uma nova história, eu quero ouvir um novo de Deus, eu quero o que Deus tem para mim. E diz: eu vou receber, vou reter e não vou desperdiçar. Se essa é a sua decisão, enquanto cantamos uma nova história, sai correndo do teu lugar e vem na frente que eu quero orar com você.